Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a última parte, a quinta e última parte da playlist completa sobre função quadrática, função de segundo grau. Na aula de hoje a gente vai estudar o sinal, né, de uma função quadrática e também fazer algumas atividades de fixação, certo? É bem simples, você vai perceber que não é difícil não. Mas antes eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal, se essa aula, ou se você está gostando, se essas aulas estão te ajudando de alguma maneira, porque isso é muito importante para a gente, isso nos motiva a continuar fazendo esse trabalho, tá certo? Então vamos lá, olha só. Estudo do sinal, estudar o sinal da função quadrática. O que é estudar o sinal? Ó? Conhecendo as raízes, se tiver, né, porque nem toda função tem raiz, e o esboço do gráfico, que no caso da função quadrática é uma parábola, podemos definir quando o y será positivo, quando o y será negativo e quando o y será igual a zero, que é estudar o sinal da função quadrática conforme a tabela. Então, basicamente, estudar o sinal da função, você vai dizer os valores de x, certo? Que tornam a função y, que tornam o valor de y positivo, negativo ou igual a zero. Simples assim. Então essa tabelazinha aqui é bem parecida com o que a gente já estudou antes, só que a gente vai atribuir valores para que a gente possa estudar o sinal. Olha só, a gente sabe que se o delta for maior do que zero, a função vai ter duas raízes diferentes, ó, x1 e x2, e se o a for maior do que zero, a concavidade da parábola é aberta para cima, desse jeito. Quando isso acontece, olha só, leve em consideração uma linha imaginária do y, que ela fica aqui, ó. Não aparece, mas o y fica aqui, ó, no sentido vertical, certo? Então, o que acontece, ó? O y, ó, onde tem assim, ó, tá vendo essa linha aqui do gráfico? Isso quer dizer que aqui fica para cima. Se aqui fica para cima, então quer dizer que esses valores aqui, ó, eles são positivos no y, porque o y ele é positivo para cima. E esse pedaço aqui, ó, ele é negativo, ó, porque o y ele é negativo para baixo, tá certo? E aqui, ó, no x1 e no x2, o y nem sobe nem desce, ele nem é positivo nem é negativo, ele é zero. Então, ó, para esses valores aqui, ó, onde eu marquei com mais e destaquei em amarelo, a função é positiva porque o y vai ser positivo aqui. E para esses valores que eu marquei de azul, a função y vai ser negativa, certo? E nos valores, nos pontos marcados x1 e x2, a função ela vai ter y igual a zero, né? Se o A for negativo, a concavidade da parábola é para baixo, daqui as duas raízes, porque o delta é positivo. E ó, essa parte de cima aqui representa o y positivo, para cima. Então o y ele vai ser positivo, ó, mais aqui, ó, certo? Nesse intervalo aqui, ó, entre aqui e aqui, ele vai ser positivo. E essa parte aqui, ó, para baixo, daqui e aqui, vai ser o quê? Vai ser a parte negativa da função, certo? Vai ser a parte onde o y vai ser negativo, certo? Vai ser menos, certo? E esses valores aqui, olha só, do x1 e do x2, a função nem é negativa e nem é positiva. O y vai ser exatamente zero, tá bom? Agora, se o delta é igual a zero, a gente já sabe que a função ela vai ter uma raiz, é a mesma coisa de duas iguais, certo? E como o a é positivo, ó, com cavidade para cima. Então observe que o y aqui, ó, não vai ter nenhum valor aqui para baixo, ó. Ou o y aqui ele vai ser zero, no caso aqui, né, que vai ser o zero da raiz, as raízes da função, ou o y vai ser positivo, ó, não tem nenhum y para baixo. Ó. Imagina a reta y aqui, ó, vertical. Observe que aqui não tem nenhum valor de y para baixo. Então a função aqui, olha só, ela vai ser toda positiva nesses dois lados, o y vai ser sempre positivo, ou ele vai ser zero e nunca vai ser negativo. Aqui é o contrário, ó, quando A é menor do que zero, a concavidade é para baixo, certo? Então, ó, observe que aqui na reta imaginária do y não tem valor nenhum aqui positivo para o y. Ou o y vai ser zero, ou ele vai ser, olha só, negativo, menor do que zero. Não tem nenhum valor positivo para o y. Isso é estudar o sinal da função. É dizer, né, quando o y é positivo, negativo ou zero, né, à medida que você atribui o valor de x. Se o delta for menor do que zero, né, a função ela não tem raiz, não corta o x,
E se o a é maior do que zero, concavidade para cima. Observa, aqui a função vai ser toda positiva, olha. Ela não vai ser negativa e nem vai ter zero. Tá vendo? E já, se o a for negativo, ó, o delta sendo menor que zero, também negativo, não tem raiz. E a concavidade aqui vai ser para baixo, porque o a é negativo. Ó. Então aqui a função vai ser toda negativa, não tem nenhum valor positivo e nem zero. Tá legal? Então é basicamente isso que a gente vai utilizar para poder estudar o sinal das funções do segundo grau. Então vamos ver um exemplo, olha só. Estudar o sinal da função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar os zeros da função. Eu preciso encontrar os zeros, né? Então o a, coeficiente a é 1, coeficiente b aqui também é 1 e o coeficiente c é menos 6. Vamos encontrar o valor do discriminante delta pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. O valor do b é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes menos 6 o valor de c. Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, menos com mais é menos, menos com menos mais. 1 mais 24 é 25, então o delta vai ser igual a 25. Feito isso, vamos encontrar agora as raízes pela fórmula de Bhaskara, olha só. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, repito aqui o menos da fórmula, e o valor do b, que é 1, mais ou menos da fórmula, raiz quadrada, e o lugar do delta eu boto o valor dele, que é 25, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, repete aqui o menos 1, olha só, repete o mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, e 2 vezes 1 é 2. Certo? Aqui a função vai se dividir em duas, olha só, a equação. No x1 eu vou pegar o mais, olha só, menos 1 com mais 5 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, 4 dividido para 2 é 2. E o x2 eu vou pegar o menos 1 e menos 5, que vai dar menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, essas duas raízes aqui, ó, são as raízes diferentes, né, dessa função, porque o delta deu positivo. Agora observe que o a, né, o coeficiente a aqui, ele é positivo. O a é 1, então se o a é maior do que 0, é positivo, a concavidade da parábola é para cima. A abertura é para cima, certo? Então, eu vou traçar aqui a linha do x, né, do plano cartesiano, o y é imaginário, não precisa colocar. E vou traçar essas duas raízes que eu encontrei, ó, o menos 3 e o 2, certo? Essas são as duas raízes. E esboçar esse gráfico aqui, ó. Olha só, a concavidade da parábola para cima, cortando o eixo aqui do x, cortando, né, o eixo do x com as duas raízes, menos 3 e 2, que eu encontrei aqui. Agora, onde eu vou estudar o sinal. Olha só, observe que quando o x é menos 3, o y nem sobe nem desce, é aqui, ó, é 0. Quando o x é 2, o y nem sobe nem desce, ó, é aqui, ó, 0 também. Esses dois aqui são os zeros da função. Agora, se você for observar, ó, daqui para cima, certo? Ou seja, aqui do menos 3 para cá e subindo aqui, nesse infinitamente aqui para menos 3, né, ó, o y sempre vai aumentar. Então aqui o y é mais. Aqui também, ó, do 2 aqui para a direita, quanto mais valor positivo eu vou colocando aqui, ó, mais para o 2, quanto maior, mais o y também vai aumentar aqui. Então, esses dois valores aqui, olha só, eles são positivos. Então, o y vai ser positivo para quando o x for menor que menos 3 e quando o x for maior que mais 2. Ele vai ser positivo. Certo? O y vai ser positivo. Ser maior que 0. E aqui para baixo, ó, nesse intervalo aqui, ó, quando o x estiver entre o menos 3 e o 2, ó, observe que esses valores aqui, ó, o y fica negativo. Aqui embaixo, que é o y, né, ó, fica negativo. Então aqui é menos. Tá certo? Então, o y vai ser menos quando o x estiver entre menos 3 e o 2. E quando o x for menos 3 ou 2, o y nem é negativo nem é positivo, ele é 0. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, concluir o estudo do sinal. Ó. F de x é maior do que 0, ou seja, o y, x é a mesma coisa de y, ele é maior do que 0, é positivo. Ó, ele é positivo quando? Quando o x é menor do que menos 3 e quando o x é maior que 2. Quando o x é menor do que menos 3 e quando o x é maior que 2.
E o f de x é menor do que zero, ou seja, o y ele é negativo, ele é menor do que zero, quando? Quando o x for maior do que menos 3, para cá ele vai ser maior do que menos 3, e para cá ele vai ser menor do que menos 2. Então o x tem que ser maior do que menos 3 e menor do que 2. Então aí o y vai ser positivo. Aliás, negativo, né? O y. E por fim, quando o y for igual a zero, né? Quando é que o y vai ser igual a zero? O f de x vai ser igual a zero para quando o x for igual a menos 3 ou o x for igual a 2. Aqui nesse caso, né, o y vai ser zero. Ele nem vai subir, nem vai descer. Ele vai ficar aqui, ó. Certo? Então, isso daqui, ó, é o estudo do sinal, certo? Dessa função, certo? E esse aqui é o mesmo estudo, só que representado graficamente. E graficamente facilita muito o entendimento, tá certo? Vamos fazer algumas atividades aqui para a gente fixar melhor. Olha só. Observe o estudo do sinal das funções f e g. A f eu marquei de verde, a g eu marquei de vermelho. E construa os esboços dos grafos. Olha só. Aqui eu já tenho o estudo do sinal. Eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou pegar o estudo do sinal e construir o gráfico. Antes eu peguei o gráfico e construí o estudo do sinal, né? Vamos aqui, ó. F de x, ou seja, y é maior que zero, para o x sendo maior que menos 2 e menor que zero, nesse intervalo. E o f de x, ou y, vai ser igual a zero, quando o y for zero, então eu vou ter as duas raízes, ó, x igual a menos 2 ou x igual a 1. E o f de x ou y vai ser menor do que zero para o x sendo menor que menos 2 ou x sendo maior que 1. Então, o y vai ser negativo quando o x for menor que menos 2 ou quando o x for maior que 1. Bom, vamos então construir esse gráfico, olha só. Antes vamos ver aqui a função g. Ó. G de x vai ser maior que zero para x diferente de menos 2. E g de x ela vai ser igual a zero, ou seja, o y vai ser igual a zero quando o x for menos 2. Então aqui é o zero da função. Então vamos botar aqui, né, a reta do x, das abscissas, e vamos analisar o que a questão já nos fornece. Ó. O y é igual a zero, f de x é y, para x igual a menos 2 ou x igual a 1, ou seja, que são as raízes, os zeros da função. Então eu já tenho os dois zeros. Ó. Eu tenho aqui o zero igual a menos 2 e o outro zero da função, que é 1, as duas raízes, certo? Menos 2 e 1. Quando o x for menos 2 e o x for 1, ó, o y é zero. Observe que o y nem subiu nem desceu, ele está em cima do x, é zero. Certo? Agora, observe que a função ela é positiva, ou seja, o y vai ser aqui para cima, positivo, quando o x for maior que menos 2 e menor do que 1. Ó, o menos 2, para cá ele é menor ainda, e para cá é maior. Então vai ser assim, ó, maior que o menos 2 nesse sentido, e menor do que 1. O menor do que 1 tem que ser para cá. Então é nesse intervalo aqui, ó. Certo? Ele vai ser o y maior que zero, positivo. Então já sei que aqui vai ser mais, ó. O y vai ser maior do que zero aqui nesse intervalo, ó, para cima. Então o y aqui vai ser para cima, positivo. E o y vai ser negativo, o y é menor do que zero, quando o x for menor do que 2, ó, tá aqui o 2, menos 2, perdão. Ó, tá aqui o menos 2, o x é menor do que menos 2 para cá, ó. E também quando o x for maior do que 1, ó, tá aqui o 1, o x é maior do que 1 para cá. Então nesses dois sentidos aqui, ó, para cá, menor do que 2 e para cá, menor do que menos 2 e maior do que 1, o y vai ser negativo, para baixo. Então aqui vai ser menos e aqui também vai ser menos. Bom, então, feito esse esboço, eu posso construir o gráfico. Ó, concavidade aqui, olha só, vai ser para baixo, certo? Para cá é positivo e para cá é negativo, tá certo? Simples assim, tá bom? Vamos agora para outra função, a g de x. Eu vou marcar aqui também a reta, o x. Não precisa colocar a reta y, ela é aqui vertical, imaginária, tá bom? Olha só, o g de x ele é igual a zero para x igual a menos 2. Ou seja, quando o x for menos 2, o y é zero, então aqui é a raiz. Só tem uma raiz no caso, ó, que é menos 2. Certo? E o g de x, que é o y, ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, ó, aqui para cima, ó, positivo, se o x for diferente de menos 2, ou seja, o x ele só não pode ser igual a menos 2, porque se for menos 2 ele é zero. Então, sendo diferente, então qualquer outro valor, tanto para cá
como para cá, diferente de menos 2, né? Pode ser, por exemplo, menos 3, menos 4, ou então menos 1, 0, 1, qualquer valor diferente de menos 2, então o y aqui vai ser para cima. Então eu posso concluir, olha só, que aqui o y ele vai ser sempre maior do que zero, ele não vai ter valor menor do que zero, né? Só tem uma raiz e vai ser sempre maior do que zero os valores, certo? Então, ó, quando o x é menor que menos 2, ou quando o x é maior que menos 2, ou seja, quando ele é diferente de menos 2, para cá ou para cá, vai ser sempre positivo. Então, fica claro da gente perceber que aqui a concavidade vai ser para cima, né? E a função aqui ela vai cortar aqui o eixo x só nesse ponto menos 2, que é a raiz. Então, esse aqui é o gráfico, né, referente a esse estudo do sinal. Ou seja, quando o y é maior do que zero, aliás, o y é maior do que zero, para quando o x é diferente de menos 2. Ó. Se o x for diferente de menos 2, ou para cá, ó, o y é sempre positivo. Se o y for, e se o x for igual a menos 2, ó, o yg de x é zero. Tá vendo? Nem sobe nem desce no y. Tranquilo? Então isso aqui é estudar o sinal da função. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, isso é muito importante. E aqui a gente encerra mais uma playlist completa sobre função do segundo grau. Forte abraço a todos e que Deus abençoe vocês sempre.